Na tarde que teve Carlo Ancelotti dentro da Arena MRV, foi o pressionado Mano Menezes quem ganhou os holofotes. Numa semana onde o técnico foi tão metralhado, onde todos foram tão metralhados, a direção foi metralhada, os jogadores acreditaram na gente e não acreditaram nas conversas lá de fora que nunca vão resolver os nossos problemas. É nós que vamos resolver. O técnico da seleção veio a Minas para acompanhar Lianco e Everson, de pertinho. Só que o zagueiro ficou de fora, machucado. E o goleiro, bem, vamos dizer que não teve muita oportunidade para aparecer. O primeiro chute a gol da partida demorou 35 minutos. Mas olha, que chute! Um foguete do Scarpa, sem chance para Thiago Volpi. A resposta do Grêmio, do pressionado Mano Menezes, aconteceu logo em seguida. Edenilson, de cabeça ou do jeito que deu, fez valer a lei do ex. Já no segundo tempo, Balbuena aproveitou o rebote para marcar o segundo. 1 a mais no placar, 1 a menos no campo. Carlos Vinícius acertou uma cotovelada em Ivan Roman. 11 contra 10, que durou menos de 10 minutos. Coelho acertou um pisão no Riquelme Freitas e foi expulso com a ajuda do VAR. 10 contra 10 e da pequena área, Júnior Alonso poderia ter feito o 2 a 2. Mandou por cima da trave e quem não faz, leva. Júnior Santos errou o passe para Hulk. Bola para o Grêmio, que de pé em pé colocou Aravena de frente para Everson. O Imortal venceu fora de casa e Mano Menezes provou que não vai cair tão fácil. Fomos mantidos pela direção numa semana que era muito fácil cortar uma cabeça, né? Mais uma cabeça que se cortaria no futebol brasileiro. Enquanto acreditarmos nós que temos essa capacidade, vamos estar aqui sempre ao lado do Grêmio e das pessoas de bem para fazer o melhor para o Grêmio. A tarde, que começou com Carlo Ancelotti nos camarotes, terminou com vaias para o elenco do Galo. Agora cabe aos jogadores e ao técnico Cuca encontrar algum tipo de solução antes do duelo contra o Godoy Cruz, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. A gente sabe da importância do jogo, sabe da importância que tem essa classificação para a gente. Esperamos estar na máxima força possível para fazer um grande jogo e voltar com a classificação. Brasil contra a Argentina, a gente sabe como é que é. Os argentinos são muito aguerridos, e então eu acredito que a gente tem que ter a mesma postura que nós tivemos contra o Flamengo. É ganhar os duelos que nós vamos conseguir sair com a vitória de lá. Isso aí, postura, o time precisa ter identidade, o time precisa ter personalidade, o time precisa ter organização, porque não teve, né? E aí eu sou obrigado a apontar pro Harry Potter aqui lá de Divinópolis, né? E ele semana passada disse assim: ô Everton, mas peraí, foi encaixe ou só mobilização? Sou obrigado a falar com ele que ele estava certo, que era só mobilização. Por que não mobilizou ontem? Ô gente, o terceiro gol do Grêmio foi um totó. O Grêmio deu totó no Atlético no terceiro gol. Totó. Sabe as peladinhas do que eu batia lá no Pombal? Hein? Toque me voe, recebi, cara ali livre. Aí, pô, o jogador perde a bola e sai dando trote. Desorganizado, uma zona dentro de campo, né? Aliás, eu já fui em zona mais organizada. Entendeu? Ah, mas e quando ganha? Não, quando ganha a gente chega aqui e fala porque ganhou e elogia se tiver jogado bem. Ou se é em Copas, a gente elogia porque passou. Agora, qual foi o último jogo que convenceu? Outra coisa, que esses dois aqui, ó, trabalham em conluio, Valu e Elton, falaram semana passada assim, Cruzeiro a gente sabe o que vai fazer quando entra em campo, pode dar errado, mas você já sabe de todos os movimentos. E o Atlético? Depende da genialidade do Scarpa, da visão do Hulk de rolar uma bola assim, mas na medida de uma jogada do Biel, que levanta a cabeça e vê o Renier meter de mamilo pro Hulk. Então depende disso, né? Mas e a organização defensiva? Agora vocês vão falar que ontem, não, o Ivan Roman não é cabeceador, ele não teve culpa, o Ivan Roman tem 19 anos, é um garoto, e jogou bem ontem, e jogou bem. Ah, mas no gol do Balbuena, sim, falha, como os zagueiros titulares também falham, né? O Alonso falha, o Arana falha, o Natanael falha, outros falham. Mas não vai botar a culpa no menino, por que não tem confiança no moleque? Então me ajuda aí. Aí o Cuca vai pra coletiva, tenta desqualificar a vitória do Grêmio, porque 2 gols de bola parada. Porra, Cuca, o seu gol nasceu de uma falta, meu irmão. Então vocês estão de brincadeira.
Ah, mas se passar pelo Bucaramanga, aí a turma vai ficar mandando letrinha pra nós aqui. Ai, o Godoy Cruz, o Bucaramanga passou um aperto desgraçado, se não é o Everson. Contra o Godoy Cruz, a turma vai ficar mandando recadinho. Ai, a turma do Quanto Pior Melhor. Cadê eles agora? Então, não, vamos chegar aqui, vamos falar Copa, é isso aí, irmão. Se chegar lá e jogar mal pra cacete e voltar com a vaga, parabéns. Parabéns. Se o Cuca conseguir fazer lá o que fez contra o Flamengo no primeiro jogo, parabéns. Agora, o que não dá é 8 meses de trabalho e o Cuca chegar, mas ainda não tem um time titular. Confia no Vitor Hugo? Agora vai ter que confiar. Confia no Ivan Roman? Agora tem que confiar. Ah, da situação do Igor Rabelo, eu não me envolvo, tem que ver lá com o Vitor. Ah, negócio de contratação tem que ver com o Vitor lá. Vocês estão de brincadeira, né? Eu te falei, Cuca, que essa pique ia estourar no seu colo. Eu te falei aqui. Você estava puxando tudo pra você que essa pique ia estourar no seu colo. Você achou que não. Então agora você segura a tromba aí. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Vamos falar de novo. Me dá o Hulk falando aí antes da turma começar a falar aqui. Breno Galante tem boa tarde, deu. Esse careca, mal-humorado do cacete. Põe o Hulk aí pra falar. Resultado muito negativo, né? Triste perder em casa. Sabíamos da importância do jogo. Como eu mencionei no final da partida, cara, a gente precisa jogar melhor em casa. A gente está fazendo muito esforço para jogar em casa. A gente tem que desfrutar mais da nossa casa, do nosso ambiente, da nossa torcida, e parece que a gente não consegue ter essa leveza de jogar tranquilo. Todos os jogos a gente vem sofrendo bastante, mesmo quando tá ganhando no final, com muito esforço. Temos que entender o que está precisando mudar para que a gente tenha essa confiança jogando em casa. Isso aí. Agora, a fala dele, tira a tarja para mim aí, por favor, Andrezão. Isso aí foi logo que ele saiu de campo, ele mandou essa aí, ó. Deixa eu ler ali porque é mais fácil. Tem que mudar, não adianta. A gente está sofrendo pra caramba e não existe isso. Todos os jogos a gente vem sofrendo bastante, mesmo quando ganha. Ganhando no último minuto, é segundo tempo, ter que dar o máximo. Cara, a gente tem que desfrutar mais da nossa casa, da nossa torcida. Temos que ter leveza. Não, isso aí foi o que ele acabou de dizer, André. Não adianta chegar e fazer o primeiro tempo bom e no segundo tempo a gente jogar tudo por água abaixo. Ah, sim, como a gente fez. Tá tudo bem, vamos manter. Tá tudo bem? Vamos manter. Se perder o jogo, mas tendo objetivos, vendo que está dando certo, beleza. Agora não pode estar toda hora mudando. E se está dando certo, vamos jogar. Aí depois que ele falou isso, que foi meio que uma letra pro Cuca, ele disse: falo nós ali dentro de campo, nós jogadores. Não. Então se você... Aí nós temos duas situações para analisar. Se você mandou a letra pro Cuca, você está correto. Se você falou que é nós dentro de campo, você está errado, porque aí você tira a autoridade do treinador. Então nós precisamos falar exatamente sobre isso aí. Ô Breno Galante, eu preciso da sua participação. Você ganha muito bem para falar e você esteve lá e viu de perto. E o que você viu de perto? Eu vi esse desastre, essa vergonha, esse vexame que o Atlético fez ontem, mais uma vez, para uma torcida que não merecia isso, né? Sinceramente, quem foi à Arena MRV ontem, mais uma vez, ficou decepcionado com o futebol, que eu não entendi até agora onde o Cuca viu que o primeiro tempo do Atlético estava indo muito bem, porque eu não vi jogo nenhum. Eu vi um jogo moroso no primeiro tempo, em que o Atlético fez um belíssimo gol com Scarpa, que não deu muito tempo para comemorar, e depois sofre um gol de bola aérea, que é um problema crônico do Atlético. Mas detalhe, o Edenilson é a lei do ex. O Edenilson só faz gol no Atlético, inclusive, né? Já é o segundo gol, né? Dele no campeonato, segundo no Atlético. Né? E ele não precisa de pular para cabecear, não. Agora tem essa também. Para fazer gol no Atlético, bola aérea, não precisa pular para cabecear, não. Gente, pelo amor de Deus, né? Bola aérea. Aí nós vamos lembrar de vários jogos. O Flamengo também foi assim, né? Só para lembrar de alguns aí, né? Mas, de novo, o Atlético vacila. E o outro gol também foi a mesma coisa. Gol de pelada, né? A bola fica ricoteando, quica ali dentro da área, bola na pequena área, o cara chega batendo. Eu até achei que tinha alguma regularidade, né? Todo mundo parado e o Everson ali, ó, de frente pro cara, o cara desce um cacete de frente à frente dele, na linha da pequena área. O último gol também, eu falei, tá impedido, né? Porque Totozinho entrando ali, todo mundo parado, todo mundo olhando, o cara entrar como quer. Mas peraí, gente. Peraí, não dá, né? Não dá. E olha que ontem, todo o enredo era a favor do Atlético. Vamos contextualizar a coisa aqui. Grêmio, crise. Foi o único time que o Sport, que é o lanterna da competição, venceu. O Grêmio, na arena do Grêmio. O Grêmio veio para Belo Horizonte, o time foi, né, passou por uma situação lá que a gente não deseja para ninguém, né? Apedrejado lá no aeroporto, né?
A torcida foi lá pegar o time no aeroporto. Olha como é que foi, clima de hostilidade. Chegou aqui num clima em que se o Mano perde vai ser demitido. Tudo a favor do Atlético. O que o Atlético fez? Ajudou o Grêmio. Mais um defunto que o Atlético ressuscita no Campeonato Brasileiro. A torcida do Atlético já está começando a ficar acostumada com isso. Vem os times aqui e o Atlético está ressuscitando um atrás do outro. Não dá, gente. Isso é o jogo. Quando eu chego aqui e falo é obrigação de vencer, é claro que é obrigação de vencer. Olha a campanha do Grêmio, olha o momento do Grêmio. Fora a Cuca já? Não, cara, não é fora a Cuca. Até porque, você vai falar do Vojvoda aí, eu vou falar pra você, o Vojvoda não vai querer vir pro Atlético no momento que o Atlético tá, não. Não vai, não adianta ele nunca com esse sonho, não. A situação é que o Atlético tem que tomar uma providência, tem que haver cobrança, tem que haver mudança. Mas você manteria o Cuca? Cara, Thiago, o Cuca, se não fosse o Cuca nesse momento que tá o Atlético, se não fosse ele, o técnico do Atlético, não, escuta o que eu vou falar, não acabei de falar a frase. Se fosse outro treinador, já tinha sido demitido. Só não foi demitido porque é o Cuca. Isso a gente tem esse entendimento. Então hoje ele está prestigiado porque ele é o Cuca, o maior técnico da história do Atlético. Mas hoje o Atlético tem um grande problema, é a falta de opção no mercado. Eu falo para você, o Vojvoda vai vir aqui e vai pegar essa pica de chegar e falar assim, olha, você vai vir para cá para um time que vira e mexe, tá com problema financeiro, tá com problema de receber. Cara, amigo, eu não tá acredito. Mal hoje, hein? Não tô mal, não. Eu não acredito. Não tem opção eu não pro acredito. Cuca no mercado, o eu não acredito. não é uma opção. E eu acho, o Tite não é uma opção. Que nesse momento agora, não é momento de trocar. Agora eu não acho. Não trocaria de no meio de uma... Cara, quinta-feira tem Godoy Cruz, semana que vem tem Cruzeiro. Eu vou te dar alguns argumentos, pelo menos o que eu penso. O que eu penso. O Cuca foi importante para o Atlético naquele momento de crise institucional. Isso eu concordo com você. Hoje, com 8 meses de trabalho e com o pouco que o Atlético tem apresentado, eu não me assustaria e não acharia um erro absurdo dentro do futebol uma saída do Cuca. Porque, mas você é favorável? Você não me respondeu ainda. Desde lá na rádio. Você brigou comigo, inclusive, quando eu te perguntei. Thiago, quando eu falo que uma saída do Cuca agora eu acharia normal e aceitável, eu sou a favor da saída dele. Quando eu já te coloquei as letras, eu te coloquei as palavras, eu acharia natural a saída do Cuca. E eu vou em cima de dados. Não acha. Eu vou em cima de dados. E falo mais uma vez, o Cuca é importantíssimo para a história do Atlético, foi importante no momento de crise institucional. Eu acho que ele, no grupo, foi importante, mas eu não vejo o Cuca conseguir tirar o melhor dos seus atletas. Olha só, o Atlético, ele tem uma casa, a Arena MRV, que é a sua força, ele não demonstra isso. O Atlético, em 5 jogos feitos na Arena, nesse último recorte, depois da Copa do Mundo, 5, o Atlético perdeu 3. O Atlético perdeu para o Bucaramanga, o Atlético perdeu para o Grêmio, o Atlético perdeu para o Flamengo. O Atlético não mostra uma postura de dono da casa. O Atlético é muito frágil, muito desorganizado. Hoje eu vejo o Atlético dessa forma, desorganizado, que não se impõe. E o Atlético tem nomes para fazer um time se impor. O jogo de ontem, eu concordo perfeitamente com você. Eu não posso aceitar que o primeiro tempo do Atlético foi bom, onde o grande momento foi o gol. Fora isso, o Volpi não fez nenhuma grande defesa. Não teve nenhum ataque do Atlético que você fala, agora vai. Não teve isso. E eu faço um recorte ainda maior para pegar e falar assim, gente, o trabalho do Cuca é ruim. É ruim. Pega torcedor atleticano, por favor, mande pra gente aí no WhatsApp, que tá no alto da tela aí, ó. Mande pra gente 5 jogos do Atlético bons na temporada. Que ele saiu vencedor e que você, atleticano, pegou e falou assim, que orgulho de ser atleticano depois de ver um jogo desse. Você não vai encontrar 5, você não enche uma mão. 5, tem 45 na temporada, viu? 45. E eu tô sendo bondoso, tô tirando os 2. E você demite o Cuca e traz quem? Tô sendo bondoso, só para concluir. Tô sendo bondoso, porque teve 2 também lá dos Estados Unidos que eu tô tirando esses jogos, porque senão eram 47. Eu tô te dando 45. Para te responder, já não te deixar no vácuo por mais tempo, eu te respondo. Eu não sou diretor de futebol. Mas eu não trabalho. Não, peraí, calma. Não, eu não trabalho. Nome, claro que eu vou falar nome. Claro que eu não trabalho como diretor de futebol. Mas hoje no mercado tem o Vojvoda. Hoje tem no mercado, tem o Vojvoda. Hoje no mercado
Tem o Tite, que o Tite já falou que tinha problemas pessoais, mas quem sabe, né? Você sendo um bom diretor de futebol, tendo um grande plano, os gestores, tendo um grande plano apresentando para ele, quem sabe? Então, continuando. Mas só para deixar uma coisa clara. Você não pode chegar, quando você fala isso, e colocar que a carga de culpa toda é do Cuca. Porque quando você fala... Mas ele é o maior responsável. Quando você fala, vou trocar... Sabe por quê? Porque quem... Aqui, ó, ontem o Cuca deu a letra, eu vi você falando na rádio. Quando ele vira e fala assim, ó, não vou falar sobre o Igor Rabelo, pergunte pro Vitor, é porque claramente ele era contra a saída do Igor Rabelo. Não. Ele não era contra, não. Ele ficou contra quando o Lianco machucou. E outra coisa, ele não confiava no Igor Rabelo, porque ele sempre achou o Igor Rabelo um jogador muito lento. E não confiava também no Ivan Román, que ele colocou pra jogar. Ele não confia no Igor Rabelo, ele não confia no Vitor Hugo que ele trouxe, ele não confia no Caio Paulista. Então fica fácil para o treinador, meu irmão, fica fácil para um treinador não recuperar jogador, não dar oportunidade e bancar. Porque quando aparece no Palmeiras meia dúzia de garotos lá, é porque o Abel banca. É óbvio que ele não banca em todos os períodos do ano, né? Time encaixa, por exemplo, com aquele monte de gringo que tem lá agora, ele vai segurar a molecada. Mas quando ele lançou a molecada, o resultado a gente viu aí, né? De sei lá quantos bi de venda de jogadores. Então é o seguinte, fica muito fácil para o treinador. Não organiza, aí quando muda peças, os caras têm qualidade. Aí numa jogada genial, como foi ontem do Scarpa, como foi aquela jogada no gol da virada contra o Godoy Cruz, né? Aquele passe inteligentíssimo ali do Reinier e o arremate do Hulk. Aliás, um cara mandou uma mensagem pra mim, eu já tenho não sei quantos jogos que o Hulk não faz gol de bola rolando. É só olhar pro jogo contra o Godoy Cruz aí, amigão. Você vai ver que isso é mentira. Então, fica muito fácil, cara. Fica muito fácil. Eu não organizo, eu não consigo dar ao time isso aqui que o Felipe Luiz disse ontem. Aqui, ó. O Felipe Luiz disse ontem isso aqui, ó. Falei lá na rádio, você ouviu. Na coletiva depois da vitória ontem. Futebol é confiança e estado de ânimo. O Atlético não é um time que psicologicamente é equilibrado. Uma ameba. Aí não é mental de ameba. Não tem personalidade, postura, não tem. Não tem. E o Cuca só está segurando o cargo dele por causa das classificações da Copa, e uma delas eu tenho dito que o Atlético, eu acho até que vai ser campeão, que é a Sul-Americana. Então vai se sustentando porque está passando de fase na Copa do Brasil. Porque no Brasileiro eu não posso aceitar que seja só isso aí. Porque convenhamos, o Valu falou isso hoje na rádio. Não dá para acreditar que não. Contratou o volante, tá tudo resolvido. Não é isso. O problema não é esse. Só que os jogadores estão caindo de rendimento e nós estamos começando a olhar para o elenco e achar que o elenco é ruim. O Arana já acabou. Natanael, horrível. Júnior Santos, bagre. Rony, dá tchau. Nós estamos começando a olhar para todo esse elenco aí e falar, será que é tudo isso? Mas o Alan Franco é porque é o que está ali, é o que tem. O Alexander, até que no primeiro tempo foi mais ou menos, mas no segundo a gente já viu que não é tudo. Porra, peraí. Você está olhando para um elenco todo, desqualificando, e isso acaba chegando no torcedor, porque aí o cara erra um passe dentro de campo, o torcedor já quer a cabeça do cara na bandeja, e aí tá tudo errado, Então recupera jogador, organiza o time e depois nós vamos chegar aqui, vamos falar, porque é papel do treinador. Lá no Cruzeiro, eu odeio quando ele quando traça paralelos, problema seu. Nós vivemos na aldeia, né? E aí tem a divisão. Vamos traçar um paralelo? Quem recuperou o jogador que pouco tempo atrás, pouco tempo antes da recuperação, a gente estava aqui, inclusive o dono do clube, que é o Pedro Lourenço, questionando alguns jogadores, como o próprio Vidal, aqui na entrevista. Aqui no Donos da Bola. O que o Jardim fez? Recuperou. 90 dias eu tô aqui, Valu, tem que começar a dar uma resposta. Pessoal, tá na hora. E aí, a hora apareceu. Ele fez uma mudança radical no time, encaixou e falou assim, é isso aí. Então, quando o Cruzeiro vai a campo, você garante que ele vai ganhar o jogo? Não. Nós estamos vendo aí, nesses 2 jogos aí, contra o Santos, quando ele tomou meia dúzia do Vasco. Agora, você sabe como é que o Cruzeiro vai jogar? Aqui, ó. Sim. O Harry Potter lá de Divinópolis aqui vem falando isso. Então é o seguinte, vamos falar de coisa boa? Para continuar? Preciso ouvir o Valu. O Valu tá meio sorumbático hoje, já tomou 1.500 litros de Gatorade, então vocês imaginam o problema que ele tá passando. Gente, Cuca, eu avisei, né, Cuca? Você tava comprando tudo que tava acontecendo, puxando para você, poupou até, né, o que você não fez ontem, né? Você poupou direção, diretores e tal. Falei, você tá comprando essa briga e isso vai estourar no seu colo. Ele falou aí depois do jogo dos gols sofridos. Olha aí. Se você tem características de jogadores cabeceadores,
você tira. Hoje a gente não tinha essa característica defensiva e tomamos 2 gols assim, não foi um. O primeiro ele te deixa mal, o segundo te aniquila. Porque você trabalha para fazer um gol, um belo gol, e entrega 2 gols em bola parada. Eu seria liviano se eu viesse a falar alguma coisa agora em cima da saída do Rabelo, eu não vou falar. Aí está o Vitor, depois se vocês quiserem falar com ele, falem. Eu não vou falar nada sobre isso aí. E o Lianco, ele machucou, infelizmente. Fala pouco de quê? Pouco sobre essa questão do trabalho do Cuca. Eu acho que a gente, por vários momentos, a gente estava discutindo, eu e o Breno aqui, estavam discutindo sobre isso, por isso que eu entrei nesse tema. Que eu acho que a gente, durante muito tempo, a gente apontou mais para específicos jogadores e não falou do trabalho em si, da temporada do Cuca. E eu acho que a temporada do Cuca é muito fraca. Para 8 meses de trabalho, você tendo pegado a pré-temporada de janeiro, a preparação lá fora, nos Estados Unidos, vem para o Campeonato Mineiro, que é um preparatório também para a temporada. Teve a intertemporada, que aconteceu durante a Copa do Mundo de Clubes. E quando você pega a Copa do Mundo de Clubes e pensa, o que é o Atlético no Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes? 6 jogos, 1 vitória, Breno. 1 vitória. 6 jogos. O Atlético hoje, no Campeonato Brasileiro, pegando apenas o recorte pós-Copa do Mundo de Clubes, o Atlético tem a 2ª pior campanha. 2ª pior campanha. Velho, tá gritando. Mas pro Brenão tá tudo gritando. Bem. Deixa eu ouvir o Valu. Pro Brenão tá tudo bem. Vocês ouviram o Valu aqui, pô. Vocês não deixam o cara falar. E ele é um sujeito educado, polido. Ele não gosta de borrifar. Boa tarde, querido. Boa tarde, HG. Não, querido não, né? Querido não, né? Querido, sou meio falso, né? Sou meio falso. Boa tarde, parceiro, é legal. Nós, boa tarde, amigo, irmão. Nós, cara, é bom. Nossa, isso eu não posso soltar, não. Boa tarde para você, para todos os companheiros aqui no estúdio, a quem nos assiste. Eu tenho chamado a atenção do desenvolvimento em campo do Atlético há muito tempo. Desde jogos como o empate contra o Vitória, aquele 2-2, em outras oportunidades. A gente sabe que o ano do Atlético é dividido em várias camadas, né? A primeira, da questão do planejamento, que mais uma vez ontem também, vou falar do campo, mas o planejamento, né? O Atlético precisando de um defensor e o defensor sendo homenageado, deixando o clube no campo de jogo, né? Diz um pouco a respeito do planejamento e de time, como as coisas têm sido feitas no Atlético, especialmente nesse ano de 2025. Novamente, eu não sei, o Elton Novaes começou o programa na sua fala falando de mobilização, você também, HG. Eu não tive a oportunidade de ver se foi só mobilização ou se foi algo tático ou se foi as duas. Sabe por quê? Porque o Cuca não confia. O Cuca está em constante mudança. Eu acho que não tem problema um técnico diversificar a sua maneira de jogar, mas quando ele tem uma maneira de jogar muito bem definida. O time de 21 do Atlético jogava de várias maneiras diferentes, mas ele tinha uma forma padrão. Ele usava as maneiras diferentes quando eram necessárias por exigências dos adversários, mas ele tinha uma forma padrão de jogar. Eu não me importo, eu não sou o tipo de pessoa que me apego a 11 titulares, mas é preciso o seu time ter uma identidade. Seja um time mais agressivo, um time que marca e sufoque. E marcar agressivo, me desculpe, não é adiantar as peças em campo como o Atlético faz algumas vezes, não. O Atlético adianta os jogadores e não faz uma pressão, e por isso o adversário acha muito espaço para jogar sempre nas costas da defesa. Por isso a gente vê o Lianco constantemente saindo, fazendo combates no meio campo, o Alonso ficando exposto, porque é um time que quando se propõe a fazer isso, de marcar em cima, não consegue. O Atlético marca no próprio campo. Também não tem tido sucesso, exceto no jogo contra o Flamengo. Muitos disseram que a vitória contra o Flamengo, 1-0 no Maracanã, era virada de chave. Eu precisava de ver o Atlético jogar de uma maneira mais confiável por pelo menos mais uma vez. E no jogo seguinte, o que acontece? O Cuca muda novamente o formato da equipe jogar. O Hulk jogou com o Cuca em 21, 22 e joga agora. Ele está sentindo essa questão do time mudar. Imagina jogadores como o Alexander, que fez o 6º jogo ontem, o Roman,
que fez o 5º jogo ontem, como é que esses jogadores estão sentindo? O Reinier, que fez uma partida, uma participação importante, mas já virou titular no jogo seguinte. Então o Cuca, ele me parece, sem nenhuma convicção a seguir, sendo que ele já achou coisas boas no Atlético nesse ano, no Campeonato Mineiro, em algum momento também, nesse intervalo de jogos do Flamengo, da Copa do Brasil, a própria derrota. Acho que ele é muito infeliz quando fala que não tinham a presença ontem de um jogador de cabeceio. Vamos lembrar 2 situações em que Lianco e Alonso estavam em campo e o Atlético sofreu gols da mesma forma. Bucaramanga e a derrota para o Flamengo também no Maracanã. Eu vejo um técnico, assim, sem direcionamento neste momento. Acho que é preocupante. E só para fechar, HG, a questão, o Cuca tem neste momento... Aquela última passagem dele no Atlético em 2022 foi marcada por 21 jogos no Brasileiro, 7 vitórias, 7 derrotas e 7 empates. Ele tem 18 jogos no Brasileiro com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Sabe, você falou a respeito disso aí de 18 jogos, né? Que o Atlético tem 2 jogos ainda para fazer, né? É o jogo contra o Sport e o jogo contra a equipe do Fortaleza. Se pegar somente os 18 jogos do Milito ano passado, ele tinha 4 pontos a mais que o Cuca hoje. E o Milito, naquele momento, era execrado. Por muitos. Por muitos. Não, Thiago. Além do Thiago, tinha vários. Você também. Eu só estou dando um alerta porque você vê a proteção que o Cuca tem dentro do reino atleticano, né? Mas porque história, o trabalho... Né? Velho, mas isso passa. Sim, tudo passa. Claro, Dá um galo de prata para ele e agradece. Valeu demais. O Cuca é histórico. Histórico. Mas o Atlético precisa se desgarrar dessas questões. O Cuca também foi importante na atual temporada. Por que você não olha pro Breno quando você está falando para ele? Não, na atual temporada, ele foi importante para o momento ali de turbulência que o Atlético viveu nas questões financeiras. Eu tenho certeza que o Cuca foi um cara que foi muito importante para chamar o Rony, conversar com o Rony, ou chamar o Scarpa, chamar os outros jogadores, o Igor Gomes também. Segura aqui, vamos segurar. Guri, vamos segurar. Tenho certeza que ele fez isso. Mas o campo, bola, o Cuca tem muito problema com esse Atlético. Muito problema e não dá para esconder isso. Não, o Atlético hoje não tem o mínimo, nós estamos falando de um mínimo, de organização. A gente assistiu ao jogo de ontem com o Atlético completamente desorganizado. Eu acho inconcebível um trabalho que está chegando no seu 9º mês, 8º mês, e esse trabalho não conseguir entregar o mínimo. Mínimo de organização, cara. O Atlético não tem organização. A gente olha para o Atlético, você não sabe o que vai ser feito. Se o zagueiro vai dar um bico, se vai alguém aproximar para aparecer, para tentar trabalhar uma bola, se vai ter uma triangulação, se vai ter ultrapassagem dos laterais, se vai ter um lançamento. Você não sabe o que vai ter, cara. O Atlético é o tempo inteiro algo completamente desconexo e surpreendente. E aí, muitas vezes, surpreendente pro lado negativo. É um Atlético que não te entrega, velho. Não te entrega. Então, eu, sinceramente, trato como preocupante o momento do Atlético. Porque nós estamos vendo aí o Atlético com um treinador que está à frente da equipe desde dezembro do ano passado. Ele é contratado no dia 28 de dezembro. E o Atlético simplesmente não tem um padrão de jogo. O Atlético não tem uma forma que você fala assim, não, aqui está tranquilo. Isso aqui eu consigo entender. Então, por essas e outras, nesse caso eu estou com o Elton Novaes. Eu também já... tiraria o Cuca. A diretoria não tem nenhuma culpa no planejamento. Peraí. Vamos só colocar as devidas culpas. O Cuca tem culpa, tem que ser cobrado, mas a gente não pode tapar o olho pro planejamento. Vou dar um exemplo para vocês. O Atlético vai jogar semana que vem contra o Cruzeiro. O Atlético ficou sem um zagueiro, que foi o Rômulo, liberou o Rômulo. Beleza. Contra quem trouxe pro lugar do Rômulo? O Cuca não queria. Trouxe o Juan agora. Mas o Juan não pode jogar a Copa do Brasil? O Cuca não queria o Rômulo, o Cuca não queria o Igor Rabelo. Ele não queria. Ele tá na opção dele de não querer alguém. Então que vem alguém que seja da escolha do treinador. Ele também tem direito de escolher alguém. Mas escolheu agora, e não foi pra jogar. Beleza. Mas aí você traz... Ele escolheu! Mas peraí, você traz o Juan. Peraí, na minha cabeça até agora eu não entendi. Você vai trazer um zagueiro, o Juan, que não pode jogar a Copa do Brasil, sendo que o Lianco estava pendurado. Aí sabe o que acontece? Aí eles vão falar assim, mas você é muito pessimista, o Lianco não vai tomar o cartão. Beleza, ele não tomou o cartão não, ele só lesionou. É pior do que isso, nem esperou. Qualquer ser humano
inteligente, sabe que o Lian ia tomar um cartão contra o Cruzeiro. É só você pegar o histórico do Lian. Aí tudo bem, eu quero entender ainda da diretoria do Atlético como você contrata um zagueiro que não pode jogar a Copa do Brasil sabendo que você tem a necessidade que você abre mão de um outro zagueiro. E que no seu elenco tem o Vitor Hugo, que, tudo bem, foi indicação do Cuca, o Cuca também erra. E ele errou, ok? Todo mundo sabe aqui que ele e o Everton Guimarães errou, a HG também errou. Porque o HG falou que ele fardava, você errou. Quem? É uma das únicas coisas que você errou. O Vitor Hugo. Não, irmão, aqui não errei só com ele, não. Pode falar mais aí. Errou também. Pode falar mais aí. Júnior Santos, eu errei. Vitor Hugo Bernardo, eu errei. Cuca, eu errei. Ontem o Cuca virou colocado pro Cuca. Então o Alonso vai jogar com o Vitor Hugo. Não, 2 canhotos não dá. Ele já deixou ali, não vai jogar. Beleza? Beleza. O Ivan Roman, o Cuca, nós podemos achar que tem uma oportunidade. O Cuca não gosta. Mas ontem ele colocou o menino com o titular. Olha a coerência. No jogo de quinta-feira o menino nem era banco. Então isso mostra o planejamento do Atleta como é errado. Mas o que a diretoria tem com isso? Planejamento. Quem que faz o planejamento junto com o Cuca? Não é a diretoria? Não é todo mundo que senta? Deixa eu te contar. Os donos? Quem escala é o técnico. Aqui, ó. Não, peraí. Não, isso eu não vou aceitar, não. Não, peraí. Quando tem... Fecha pra... Todo mundo tem margem. Todo mundo tem. Volta pra cá. Todo mundo tem. Os donos também tem. Quando tem erro dos donos, eu não tenho o menor problema em chegar aqui, cobrar e bater nos donos. Essa agora, desculpa, eu não vou colocar... Não, peraí, eu não vou colocar... Eu não vou colocar na conta dos donos. E esse eu tô falando também, tem a ver, ué. O Rafael Menino não tem culpa, o Ricardo Guimarães não tem culpa, o Rubens não tem, e o Renato Salvador não tem, e o Boccaro não tem. Não tem. Essa não. De desorganização e de erros de dentro de campo, isso não vou botar na conta deles, não. E outra coisa, se planejou, por exemplo, se trouxe o Juan, aí eu vou cobrar do Rubens Menin, que trouxe o Juan, eu vou cobrar aqui embaixo. Porque se o Cuca não tem autonomia para chegar no Vitor e no Brax assim, Vitor e Brax, esse eu não quero. Não quero porque fez uma cirurgia no joelho e não pode jogar a Copa do Brasil. Então esse eu não quero. Se o Cuca não tem esse estofo para chegar e falar, aí tem que trocar o treinador mesmo, né? Se o Cuca não pode, agora se o Cuca chega e pede o Caio Paulista e não põe pra jogar, pede o Vitor Hugo e não põe pra jogar, tem aí o Ivan Roman que foi bem ontem, foi seguro, falhou no gol ali, falhou, mas a derrota tá longe de ter passado por causa dele. Então, o Ivan Roman tem 19 anos, cara, um zagueiro pra você preparar. Esse menino tá sendo enxotado dentro do Atlético. Como estão sendo enxotados também os jogadores que têm bola para mostrar mais, mas não conseguem render porque o treinador não recupera os caras. Então o Cuca quer ser amigo de todo mundo e está sendo inimigo do grupo todo. É um time sem personalidade, isso é coisa de treinador. Aí ele vem dizer, nós tomamos 2 gols de bola aérea, o seu gol nasceu de uma falta, ponto. 2 gols de bola aérea porque nós não temos cabeceadores. Você boicotou seus jogadores, Cuca. O que você passa para os seus jogadores, para os seus zagueiros, principalmente os zagueiros, porque recaem sobre eles mesmos? O que você passa para os seus jogadores? Não, eles não têm características de cabeceadores. Quem tem? Quem tem? O Lian, Valor matou aqui. Com ele em campo já tomou gol. Do Bucaramanga. Do próprio Bucaramanga. Do Flamengo. Então tá fácil desconstruir esse monte de coisa que você disse na coletiva ontem. Então seu jogo foi ruim, sua entrevista foi pior. E todo mundo sabe, você tentou empurrar ali pro Vitor o negócio do Igor Rabelo. Você não usava, você queria usar agora que você perdeu o Lian. E você tinha que usar mesmo. Você não usava, você não confiava nele. No Ivan Roman também não confia. Aí fica fácil, cara. Não confia no Igor Rabelo, não confia no Ivan Roman, não confia no Caio Paulista, não confia no Vitor Hugo. Confia em quem? Confia no Vitor Hugo? Não confia em ninguém. Mas contra o São Paulo, quem deve jogar? Vai ter que meter o Vitor Hugo e o Ivan Roman. Por quê? Porque perdeu o Alonso agora, foi expulso. As coisas acontecem assim. As coisas têm acontecido então, cara, assim. Aí você descobre na necessidade, não no planejamento. Então como é que você quer que eu fale que a culpa é dos donos Mas do você clube? não pode ficar fazendo, e o que você está fazendo aqui, quem está assistindo em casa está achando que a culpa é toda do Cuca, e não é. Não, peraí, você tem advogado, irmão? Não. Eu só estou... É advogado? Eu estou fazendo uma colocação... Advogado do HG. É só você me responder, então. Peraí. Porque do jeito que estão falando aqui, não, você não pode colocar a culpa na diretoria. Porque nós estamos falando de campo. Nós estamos falando de campo, mas deixa eu te falar uma coisa. Peraí.
O Atlético não tem o primeiro volante até hoje. Peraí. Então, mas aí a culpa é dos donos? Peraí. Mas o Cuca tá pedindo pra quem contratar? Pois é, então você vai cobrar do Vitor e do Brax, velho. Você vai cobrar do Vitor e do Brax. Mas peraí. Mas quem, o Vitor e o Brax, eles colocam dinheiro, eles têm que pedir a bola. Não é isso. Se ele chega lá e fala com os donos... Não, peraí. O Vitor tem a bola pra contratar. Peraí, você acha que o Rafael Menin, o Rubens Menin, eles conhecem o Juan? Não, tira o Rubens Menin da história, que o Rubens Menin nem participa disso. É o Rafael Menin. Não, nós sabemos quem manda é o Rafael Menin. Peraí. Você acha que eles conhecem o Juan? Aí quando chega o nome do Juan no grupo, aí vai lá o Vitor, vai o Brax, fala assim, ó, nós estamos trazendo o Juan nessas condições aqui. Nessas condições aqui. Aí, beleza. Eles podem fazer alguns movimentos ali, por exemplo, movimento de negócio de ingresso, aí você vai lá cobrar do Rafael Menin. Agora, pouca estrutura dentro de campo, tomar totó do Grêmio, perder 6 pontos pro Grêmio, tomar 5 gols. Com 2 Belenilson, você quer botar na conta dos donos? Tem parcela, planejamento. Deixa eu desenhar pro Breno. Quando o treinador responde, o time responde em campo, nós somos os primeiros a chegar aqui e falar que o treinador foi... E quantas vezes você, inclusive, provocou o Valu, semana passada e retrasada, você ficava, levantava essa sobrancelha sua aí, que parece uma taturana, e virava aqui pro Valu e falava assim, e aí, Valu, quantos % de participação o treinador Eu não estou tirando a culpa do Cuca. Aí você quer tirar onda dele com o Jardim, mas quando vai tirar onda com o Cuca, você quer ser o Cuca tem que ser cobrado. Lembrando que eu continuo colocando. Tem que ser cobrado. Eu tenho que fazer um merchanzinho aqui, irmão. Eu volto pra você. Calma que nós vamos ouvir o Scarpa aí, Andrezão. O André tá que nem o Elton Novaes hoje. Já me xingou, até minha mãe, que morreu em 1997, ele tá xingando. O Redneck, você quer falar primeiro? Não, pode o Valu falar, depois então vai lá, Valu. Cara, assim, essa questão do Cuca, eu falava em outros momentos e eu continuo responsabilizando o técnico em 30%, tá? Eu acho que essas questões extra-campo, aliás, muita gente achou, né, que quando os pagamentos fossem feitos, as coisas seriam diferentes, e eu nunca atribuí aquilo que acontecia no campo à questão dos pagamentos. Sim, existiam pendências, acreditava que os jogadores estavam comprometidos e acho que eles continuam comprometidos. Dentro daquela lógica, o campo é responsabilidade para mim sempre do técnico e dos jogadores. Mas eu não consigo ver neste momento, eu, Thiago Valu, que os jogadores não estejam se esforçando. Me parece muito mais uma falta de convicção, de direcionamento do próprio Cuca a fazer com que esses jogadores consigam render de uma forma dentro das características, não que o Cuca gostaria, mas dentro das características que ele tem neste momento. Vou voltar mais uma vez, eu sei que é chato, no jogo contra o Flamengo. Por que não se repetiu mais vezes aquela maneira do Atlético jogar? Se repetiu por uma vez mais contra o Red Bull Bragantino e depois a gente não viu mais. Então me parecem jogadores que estão seguindo exatamente o que o técnico tem pedido, mas o técnico tem faltado com a repetição do que os jogadores... Muitas vezes o Cuca gosta de jogar da forma como ele colocou o time de 21 para jogar, mas ele tem o time de 21 hoje nas mãos? Não. Então acho que ele precisa se adaptar para colocar de novo o Atlético no rumo das vitórias, tanto nas Copas quanto também no Campeonato Brasileiro. A derrota de ontem ela foi aquela derrota desmoralizante, né? Usar a palavra desmoralizante, porque foi um time que tinha ganhado algum moral ao eliminar o Flamengo pela história, né? E não especificamente pelo jogo, mas pela história. Ganhou moral, jogou tudo à lona, jogou tudo na lona mesmo, com a derrota desmoralizante para cima do Grêmio. O Grêmio, uma equipe que ganhou 6 pontos do Atlético, que é um futebol de segunda divisão, ou de Z4, o Atlético foi lá e fez a mágica de perder 6 pontos para essa equipe. Então é uma derrota desmoralizante. E ela vem num momento muito ruim para o Atlético. Muito ruim para o Atlético. Porque o Atlético vai ter que catar cacos, juntar cacos para enfrentar o Godoy Cruz lá na Argentina, trazer um empatezinho que, ó, pode levantar a mão para o céu se ele vier. Levanta a mão para o céu se ele vier. E depois, na próxima semana, tem nada mais, nada menos que o maior clássico do futebol mineiro. Vocês querem mudar? Encara... Só completar, Thiago. Ele encara... Tô falando, o São Paulo é também importante, Breno. Porém, o Atlético pode sair de 2 competições em um curto espaço de tempo por causa de tudo que aconteceu e o impacto que tem uma derrota como essa. Eu quero saber.
Desculpa, pode ir. Pode continuar, Thiago. Não, eu achei que você tinha encerrado, perdão. Não, tinha encerrado. Não, mas continua. Deixa eu só encerrar. Pode matar, senhor? Vai, Regis, continua. Não, perdão, foi sem querer mesmo, porque cara. eu não consegui entender. Você não finalizou? Não, eu não finalizei. Pode finalizar, tio. Eu achei que você tinha encerrado. Desculpa, tranquilo, cara. gente. Tranquilo. Eu queria saber se o trio de amigos aqui queria mudar o palpite para semana que vem já. Tranquilo. Por quê? Ou vocês ainda mantêm o palpite? É que depende, sabe o quê? Depende do quê, cara? Do Cuca cair até lá? Não, peraí, posso te falar? Porque fora isso, não tem outra coisa que dependa. Eu não sei se o melhor zagueiro do Atlético estará em campo nem Ele contra não o estará. Cruzeiro. Nem contra o Cruzeiro. Mas peraí. Se o Leandro estiver em campo, o Atlético ganha do Cruzeiro. Não, meu irmão, não é que ganha se ele estiver em campo, né? Mas se não estiver, é um grandíssimo problema. Sabe por quê? Me cita dessa linha defensiva aí. Peraí, eu tô te fazendo uma pergunta, me responde. Me cita nessa linha defensiva aí, quem tá bem além dele? Não, mas eu sempre Não gagueja, não responde? Não gaguejei. O Natanael tá bem? Eu disse que eu sempre Natanael tá contra. bem? Da defesa do Atlético, se você pensar hoje defensivamente, Natanael tá bem? O Alonso tá bem? O sistema defensivo, o único jogador que tá bem é o Arana Everson. tá bem? O próprio O Leandro único que tem tá é o falhado. Everson. O Arana tá bem? O único que está bem é o Everson. O Everson. Pensando na zaga, defesa ali, na linha de 4, no goleiro. Você acha que não influencia? O único bem é o Everson. Você acha que não influencia se ele estiver ou não sabe estiver o que é em o campo contra o ponto? Cruzeiro? Sabe o que é o ponto? Mais do que influenciar, o que influencia no Atlético hoje é esse futebol patético horroroso que o Atlético joga. O trabalho do Cuca é uma lástima. O ponto é, eu não cobrava do Cuca enquanto tinha aqueles problemas extracampo. Eu achava que as críticas tinham que ser direcionadas à diretoria. Depois que tudo foi solucionado, as críticas têm que se voltar ao trabalho do Cuca e ao trabalho do plantel. Por isso que eu discordo do Brenão. O Cuca hoje é o principal responsável pelo futebol que o Atlético apresenta. Porque se o problema for, o Cuca precisa de um primeiro volante para fazer esse time jogar, desculpa. Então o Cuca não é um bom treinador, como já foi anteriormente. Porque hoje o time já fez bons jogos e maus jogos. O que justifica, por exemplo, a troca na formação? O que justifica, por exemplo, a troca do esquema tático depois do triunfo que ele conseguiu contra o Flamengo? O Cuca é o grande responsável hoje. O Brenão só não quer aceitar. O Cuca é o principal responsável pelo momento medíocre que o Atlético vive pós-Copa do Mundo de Clubes. Cara, ele é o grande responsável. Eu acho que nós vamos ter que voltar o programa aí atrás, né? Pra quem chegou voltar atrasado. só pode ser atrás, né? Voltar. Para o pessoal ver que eu virei e falei assim no meu primeiro comentário. O Cuca precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado. Só não acho que ele é totalmente culpado. Vou falar uma coisa aqui. Por exemplo, a queda de rendimento do Natanael, a culpa não é totalmente do Cuca, não. Não vou colocar na conta do Cuca, não. Sabe por quê? O Sarabia, que estava encostado lá, ele entrou e fez um grande papel contra o Flamengo. Que ele não confia também. Não, mas ele deu oportunidade para o Sarabia nos 2 jogos. Se o Sarabia não tivesse tido esse problema da pancada, estaria jogando. E ele mostrou que era útil. Teve a oportunidade e mostrou que era útil. Tem alguns jogadores que têm demonstrado aí altos e baixos. O Arana é um jogador que não é o Arana que a gente está acostumado a ver. Alguém tem dúvida disso? Não. Aí qual que é o problema? Qual que era a pecha e a posição para a esquerda? Rubens. E cadê ele? Mas contratou o Alexandre. Caio Paulista, não, contratou o Alexandre. Foi vendido. Aí qual foi o erro? Trouxeram o Caio Paulista. Mas aí você tinha... Não. O Alexandre, irmão. Não, o Alexandre não é lateral esquerdo. Joga também. Não começa com isso, não. Você tá querendo só improvisar? Não. Eu tô te dizendo. Ele é meio de campo. Eu tô te dizendo que joga também. Não pode. Ele veio pra resolver o problema meio de campo. Então, o Rubens era meio campo e jogava por ali. Você acabou de dizer que ele era o reserva. O que eu tô falando é que o Atlético, olha como é que é o erro de planejamento que eu tô falando desde o início do programa. Beleza, você quer colocar a culpa da vinda do Caio Paulista em quem? Não, no Cuca. O Cuca errou. Ufa. Mas eu tô falando, eu tô falando de planejamento. Aí o que acontece? Ele errou, mas ele tinha uma válvula ali de segurança, que era o Rubens. Ele perdeu essa válvula de segurança. E o zagueiro? Entendeu? Aí, Vitor Hugo. Pois é. Quem trouxe? Aí beleza. Porque vocês lembram sempre de beleza. mim. Falei que ele chegava Você virou e falou do Igor Rabelo. Rabelo. Quem foi lá buscar? Mas o Igor Rabelo, no momento que precisava, o Cuca colocava. O que eu falei do Igor Rabelo? Não, você virou e falou que ele não confiava nele. Confiava. O quê? Confiava. Sabe por quê? O cara fez 8 jogos, tem 260 minutos. Mas os 8 jogos era quando era necessário. Quando precisou, foi contra o Flamengo. 45 foi contra o Cruzeiro, ele utilizou. Em 45 mas ele utilizou esse jogador que ele confiava, ontem ele utilizaria. Ontem ele jogava. Então, 260 minutos. É aquele tipo do cara assim, eu tenho minhas áreas Ele não confia nele. Se eu precisar, ô Rabelo, vem cá que você vai... Se ele confiar, ele usar. Acha o Igor Rabelo um zagueiro lento, de pouca imposição física. Como estava no elenco aí, ele mesmo, Cuca, em outros momentos,
disse que poderia liberar, desde que trouxessem outro. Aí trouxeram um zagueiro, que é o Juan, que é um zagueiro de imposição física. Aí, mas tá com uma cirurgia no joelho, não pode jogar a Copa do Brasil. Legal. Então, mas se não é por você isso que ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque ele jogou pelo São Paulo. Não, tô dizendo o seguinte. Ele tem cirurgia e também não pode jogar a Copa do Brasil. Então, se ele, Cuca, como treinador, o tamanho que ele tem dentro do clube, se ele não tem estofo para chegar no Brax e no Vitor e dizer assim, eu não quero esse zagueiro. Aí eles vão dizer para ele, o Cuca é o seguinte, então você quer quem? Aí o Cuca, eu quero o Nhenheco. Ele fala, mas você trouxe aí o Vitor Hugo e o Caio Paulista e não banca. Você está entendendo? Eu te convenci. O seu silêncio vai falar para ele assim, se falar para ele assim, não, nós vamos te dar outra ali. Peraí que nós vamos falar, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir você, a Karina Pereira. É pedacinho. Não, eu vou te ouvir daqui a pouco. Tá bom. A Karina tem prioridade. Certo. Ela correu da aposta. Peraí que eu acho que o Valu chamou aqui. Não, entre o Valu e o Scarpa, primeiro o Valu. Só para dizer algo que ficou até em segundo plano diante do que foi a derrota do Atlético, eu acho que não afetou no placar da partida, mas mais uma arbitragem constrangedora. Eu achei ontem na Arena, os dois lances de expulsão, para mim, acho ridículos. Não deveriam ter sido expulsos nenhum dos dois atletas. E mais uma arbitragem muito ruim no Campeonato Brasileiro, em que pese eu ter achado que acabou não afetando o resultado da partida. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Scarpa, que fez um golaço, criticou a atuação do time e projetou a decisão contra o Godoy Cruz na quinta-feira. Veja aí. Pode voltar para cá. Daqui a pouco a gente volta para ouvir. Assim que tiver ok aí, André, acho importante ouvir o Scarpa, porque o Scarpa é dos jogadores que tem conteúdo, né? Sempre quando ele vai para a entrevista, os conteúdos dele são muito bons. E é muito sincero. Sinceridade. Porque nem todos são? Não, nem todos são. Alguns são protocolares. Tem uns que são protocolares. Por exemplo? Vários. Eu acho que ele é um cara que ele às vezes até toca na ferida. O Hulk também é um cara assim. Né? E aí vira até uma pólvora pra gente em alguns momentos. Né? Mas ontem, quando ele fala que houve um desastre, e ele está coberto de razão. Né? Realmente ele fala, o primeiro tempo não foi bom, faço um gol, não deu nem tempo, e a gente é afetado pelo gol do time deles. E outro detalhe, né, gente? O Atlético tem um jogador a mais e consegue, depois de 10 minutos, ser um jogador expulso. Não teve nem como lidar, já que a gente vai falar um pouco do Rio, não falou do jogo muito, né? Lidar com essa vantagem, né? O Cuca não conseguiu nem lidar. Foi só 10 minutos e o Coelho é expulso. E aí me chama a atenção, Coelho, não lembro ele ser expulso em algum momento. O Atlético não tinha sido. E o Júnior Alonso também, no final, conseguiu cair na pira. O Júnior Alonso é um cara que ele pode ser... Você pode falar que ele é lento, é viril, pode falar tudo. Mas ele é um cara que... Eu não lembro dele ser expulso em algum jogo do Atlético. Você lembra? De expulsão? Eu fiquei pensando nisso ontem. Claro, marca ninguém, né? Mas não era para ser... Não era não, Breno, para expulsão, não. Isso que o Valdão falou, não era para expulsão. Mas é porque o cara veio e peitou ele. O jogador do Grêmio também não tinha que ser expulso, não. Também acho que dá cotovelada lá, supostamente uma cotovelada. Ele abriu o braço. Eu não vi que ele força totalmente natural. Todas as expulsões foram absolutamente ridículas. E a expulsão do Coelho tem uma explicação que muita gente vai achar que eu estou passando pano e não tem problema. Né? O problema, gente, o cara, você precisa se posicionar. Quando você emite opinião, se você não se posicionar, você vai ser sempre o cara coerentão, né? Então chega um jogador, não, vamos esperar jogar para depois falar, porra, aí você tá de sacanagem, né? Aí contrata, não, pensando bem, eu prefiro esperar. Aí o treinador tá mal, você fica com medo de apontar que tá mal, porque daqui a pouco se estiver bem, aí vão cobrar de você. Nesse caso aí, eu posso te dizer o seguinte, a bola estava sobre o jogador do Grêmio, cadê? Aqui a tarja estava ali, não deu para ver. O Coelho dá o pisão. Mas, pô, tentou tirar a bola ali e pegou. Se não expulsasse e desse o amarelo, vamos ver lá. Olha lá, ó. A bola estava sobre a biloca do jogador. E aí o Coelho tenta acertar a biloca, mas aí erra tudo, né? Aliás, acerta só a biloca, erra a bola. Olha lá. E aí o árbitro vai lá, segura pra mim aqui, ó, Tim, por favor. E aí o árbitro vai lá e expulsa. Daqui a pouco eu quero ouvir. Você já quer pôr o simpático Scarpa pra falar agora, Andrezão? Então deixa eu dar o recado primeiro aqui. Eu preciso falar de uma marca que chegou em Minas Gerais, já está com a gente no Jogo Aberto há muitos anos, jogando em alto nível quando o assunto é estilo e proteção. Claro, é a nova Estival, a nova linha Hybrid All Black que chegou
para você que encara a rotina de trabalho como um final de campeonato, como uma final de campeonato, o visual é incrível, os calçados são de segurança hybrid, são feitos em tecido tecnológico de altíssima resistência. Dá para mostrar aqui, Adilson, por favor? De altíssima resistência. E tem um detalhe, que tem um sistema chamado Dry-E, que significa leveza e respiração para os seus pés. Gente, é muito bonito. E outra coisa, é de extrema qualidade. O solado conta com um sistema de absorção de impacto que é perfeito para a jornada intensa de trabalho, com a opção inclusive em biqueira composta, tá? Com um material rígido que dá muita segurança. Então, assim, seus pés ficam ainda mais seguros contra a queda de objetos. Toda a linha possui certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então você não pode perder tempo para garantir logo o seu em um dos mais de 300 pontos de venda aqui em Minas Gerais. Só que, tem um detalhe, só quem tem segurança no que faz, confia no que vende. E você que é distribuidor ou revendedor, entre em contato no 0800 770 5100 ou tem também aquele QR Code que está no cantinho ali para você fazer sua compra ou pelo site estivalshoes.com. Aí você vai entrar para conhecer nossos produtos, sempre produtos de qualidade. Com Estival, inovar é o nosso caminho. Atenção, lembrando, você que trabalha no setor de compras aí da sua empresa, não tem jeito, o telefone aparece aqui, o QR Code está lá no canto, chama a gente, fala com a nossa equipe e sempre com produtos da Estival. Qualidade plena e aí é Estival inovando o nosso caminho, sempre, sempre. Põe aí o Scarpa falando, por gentileza. É difícil, nem foi falado muita coisa, porque todo mundo de cabeça quente, né? Uma derrota vergonhosa, assim, um momento desastroso, que o jogo estava na nossa mão e de repente foi tudo por água abaixo. Não tem muito o que falar. Qualquer coisa que a gente falar aqui, estaremos errados, então levantar a cabeça e trabalhar, porque quinta-feira agora, se a nossa responsabilidade já era grande, ela dobrou. Agora dobrou. Agora ficou muito maior. Thiago Fernandes. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, HG. Mas eu tô com o Scarpa nessa aí agora, cara. E é o que o Breno falou sobre a questão dele ser um jogador sincero. O Scarpa é um cara sincero. Os mais lúcidos atualmente no elenco do Atlético. Né? Então, eu sei que o torcedor do Atlético tem muito incômodo com o Gustavo Scarpa em alguns momentos. Talvez por ser um cara com uma postura diferente, por exemplo, da do Hulk e tal. Mas pra mim, o Scarpa é o meu jogador predileto nesse elenco do Atlético. Eu acho inteligente pra caramba, jogando bola. Ontem o gol feito por ele é um golaço. Então eu, sinceramente, não entendo como é que eu posso dizer, a perseguição que existe por parte de alguns torcedores pra cima do Gustavo Scarpa. Eu gosto bastante dele e acho que ele é dos atletas mais lúcidos, inclusive com a bola no pé nesse time do Atlético. Eu, particularmente, gosto mais dele que até dos demais atletas de frente. É o meu predileto no elenco atleticano. E tem um detalhe, dos mais lúcidos do elenco, e tem uma outra questão que eu queria dizer. Quando você tem um sistema, rapidamente aqui, aí me referindo ao Hulk, quando você tem um sistema, que você pega, por exemplo, o Renier, encosta nele, você vê que ele começa a render. Quando você saca o Renier e deixa o Hulk sozinho para ficar apostando corrida, contra o adversário, contra o marcador, o futebol dele desaparece. Então, quando acabou o jogo e ele foi para a entrevista, logo depois do jogo, eu acho que ele quis se referir meio que a isso. Para que mudar se está dando certo? Né? Aproximou o Renier dele, como era o Paulinho, aí ele rende, porque é muito inteligente e tal, e o Renier também e um jogador muito forte assim como ele e tal. Se quiser voltar até em 21, HG, lembra o Zaratio com o Hulk? Zaratio. Né? O próprio Nacho também, não, se bem que o Nacho não jogava tão próximo, o Zaratio sim. Então assim, nessa aí eu tô com o Hulk. Até o Hulk começa a ser questionado e quando vai caindo um por um, rendimento de um por um, você já não olha com o mesmo carinho pro Arana, pro Natanael. Eu questiono há muito tempo já o Alonso, mas eu confesso que eu não tenho achado que ele tem jogado muito mal. Aí quando perde rendimento, o Júnior Santos, o Rony começa a ser questionado. Aí daqui a pouco, há algum tempo aqui, começaram a questionar o Scarpa, que eu acho que não tem sentido nenhum questionar. Ninguém está sendo recuperado. O problema está com todo mundo? Ou quem tem a obrigação de recuperar o atleta? Me ajuda aí, né? Vamos para o intervalo rápido, a gente já volta.